Capítulo 211. Trombeta. Reconhecer o perigo antes que fosse tarde demais era um dos aspectos-chave da sobrevivência. Caçadores geralmente confiam em relatórios e em seus sentidos para entender se uma área é muito perigosa ou se uma matilha tem bestas mágicas de nível 4 entre eles. É por isso que muitos deles simplesmente ignoravam o estudo dos traços ou não eram adeptos nesse campo. Os sentidos de um cultivador geralmente eram suficientes para reconhecer seres de tal poder. No entanto, ter mais informações só poderia ser considerado uma vantagem, por menor que fosse. Isso é realmente surpreendente. Eu tive que caçar nesta área por um mês antes de ser capaz de reconhecer a posição daquelas feras por suas pegadas. A academia é digna de sua fama. Ada elogiou antes de continuar com suas perguntas. E, qual você acha que será a melhor abordagem contra eles? A resposta de Noah veio imediatamente. Em seu tamanho reduzido, eles são muito perigosos porque podem manter a mesma força por trás de cada ataque enquanto removem a fraqueza de seu corpo enorme. A única maneira de fazê-los retornar à sua forma normal é matar cada animal mais fraco de sua matilha. Eles então sentirão, instintivamente, a necessidade de atrair outras bestas mágicas semelhantes e retornarão à sua forma original para fazê-lo. No entanto, isso significa que alguém tem que lidar com um elefante de nível 4 com força total enquanto os outros derrotam o resto do bando. Os outros caçadores concordaram com sua explicação. Esse era exatamente o método que pretendiam usar. Kurt deu um passo à frente e, orgulhosamente, deu um tapinha no peito. Você tem o conhecimento necessário para ser útil? Agora, vamos encontrar o pacote para que possamos tranquilizá-lo de nossa força. Os caçadores retomaram sua marcha no pasto. Não havia árvores, apenas arbustos curtos, então seu campo de visão era particularmente claro. Ada tornou-se mais amiga de Noah quando entendeu que ela poderia dar uma segunda opinião às suas suposições e eles frequentemente trocavam pensamentos sobre o assunto das bestas mágicas enquanto seguiam os rastros deixados pelo bando. Então, em cerca de meio-dia de caminhada, eles finalmente atingiram seu objetivo. A algumas centenas de metros de distância, 14 elefantes cinzentos caminhavam calmamente pela planície. O maior deles tinha cerca de 2 metros de altura, enquanto alguns eram tão baixos que a grama quase os escondia. O grande é o mais fraco do bando, o rank 4 deve ficar escondido na grama graças ao seu tamanho pequeno. Ada assentiu com as palavras de Noah e deu um tapinha em seu ombro. Você fica aqui, nós cuidaremos deles. Noah assentiu e não pôde deixar de sentir um pouco de excitação crescendo dentro dele. Ele estava prestes a ver os cultivadores lutarem ativamente contra uma criatura de nível 4. Até então, ele sempre fora forçado a fugir quando encontrava um deles e a única vez que vira um deles morrer fora dentro do penhasco de Tuiuboia. Além disso, se eles conseguissem vencer, ele poderia usar o feitiço de drenagem de sangue para infligir o golpe final. Aposto que a nutrição de uma fera de nível 4 vai me ajudar muito a encurtar o tempo necessário para minha descoberta. O sangue do Mago do Vento foi suficiente para curar todos os meus ferimentos e ainda aumentar minha força e ele era apenas um humano. Os corpos das bestas mágicas eram muito mais fortes que os humanos, a nutrição que eles podiam dar tinha que ser indubitavelmente maior. Essa foi a principal razão pela qual Noah aceitou a oferta de Kurt. Afinal, sua matança de criaturas de nível 3 foi causada por sua necessidade de nutrição. Se ele pudesse obtê-lo de criaturas de nível 4 sem estar em perigo, então ele pararia de caçar as bestas mais fracas. Vamos! Kurt deu a ordem e 6 figuras dispararam em alta velocidade em direção ao bando. Havia 14 bestas visíveis para matar, a fim de fazer a besta de nível 4 retornar ao seu tamanho normal. O tempo era fundamental. Em apenas alguns segundos, os caçadores chegaram ao bando e lançaram ataques que tiveram uma ampla área de destruição. Kurt empunhou um grande martelo que bateu no terreno e criou uma onda de choque que fez 3 elefantes explodirem diretamente. Ada e ela criaram 2 cobras de fogo que reduziram a cinzas 5 elefantes em poucos instantes. Newton girou seu bastão de metal de 2 metros de comprimento que bateu justamente na cabeça de outros 3 elefantes, fazendo-os explodir com impacto. Azel jogou 8 agulhas pretas que aceleraram no ar e perfuraram 2 feras no meio de seus olhos, matando-os na hora. Vic brandiu sua espada e decepou a cabeça da última besta visível. O bando foi derrotado em apenas um movimento dos caçadores. No entanto, Noah não ficou nem um pouco surpreso.
Ele poderia realizar algo semelhante sozinho com seu corpo de nível 3, como 6 cultivadores com corpos de nível 4 poderiam ser mais fracos. A verdadeira batalha começa agora. O último elefante tinha menos de 30 centímetros de altura e estava escondido sob a grama amarela da planície. Seus pés estavam parcialmente dentro do terreno. Parecia que a superfície do solo não era capaz de sustentar seu peso. Como o último membro de seu bando foi morto, sentiu o desejo de criar um novo. No entanto, seu tamanho não permitia que fosse notado, então optou instintivamente por retornar ao seu tamanho normal. Ergueu a tromba para o céu e trombetou furiosamente. O som era muito forte e criou uma onda de choque que enviou de volta os caçadores. Enquanto isso, o corpo da besta aumentou, de 30 centímetros a 1 metro. De 1 metro a 2 metros. Parou apenas quando atingiu uma altura de 6 metros. Sua verdadeira forma foi revelada e ficou como uma pequena pedra no meio da planície. Elefante encolhendo de nível 4. Suas presas são quase indestrutíveis para cultivadores nas fileiras humanas e podem lançar ataques sonoros com sua tromba. É lento, mas suas cargas são quase imparáveis devido ao tamanho de seu corpo e sua pele é dura, dando-lhe uma das melhores defesas entre as feras mágicas. Eles podem realmente matá-lo? Noah pensou, revisando as informações sobre aquela criatura em sua mente. Urt e os outros já haviam se recuperado da onda de choque e cercaram a fera. A batalha estava prestes a começar. Capítulo 212 a 212. Ajoelhados 6 cultivadores cercaram a enorme besta. O ataque sonoro que o elefante havia desencadeado só conseguiu empurrá-los para trás e não causou nenhum ferimento. De sua posição a algumas centenas de metros de distância da batalha, Noah podia adivinhar o poder daquele ataque. Meus tímpanos teriam explodido se eu estivesse lá e a especialidade dos elefantes encolhendo é seu corpo forte. Os ataques sonoros são apenas um movimento casual. Um corpo de nível 4 é o requisito mínimo para andar neste mundo. Após essa percepção, sua ânsia de aumentar sua força foi ainda mais poderosa. Eu me pergunto como eles vão lidar com isso. Exaustão. Como os caçadores eram apenas cultivadores de nível 2, eles não tinham ataques poderosos o suficiente para matar a besta em poucos golpes. Uma luta prolongada era óbvia. Uma vez que ele teve esses pensamentos, porém, a batalha começou. Urt pulou no elefante e bateu com um martelo na cabeça da fera. Ele era rápido e a estrutura da criatura não permitia que ela desviasse do golpe. O martelo acertou sua cabeça e criou uma forte onda de choque que ressoou pela planície. O elefante pareceu sofrer um pouco com o ataque, pois abaixou a cabeça com a força do impacto, mas seus olhos nunca fecharam. Eles permaneceram fixos no homem corpulento que ousou desafiá-lo em uma luta corporal. Ele trombeteou novamente e balançou seu tronco com força em direção a Kurt. O tronco era rápido e pesado, a pele sobre ele era dura como aço. Aquela parte do corpo era um dos melhores materiais para criar chicotes com inscrições. Kurt não conseguiu evitar o ataque de sua posição no ar e foi atingido nas costelas. A força por trás do golpe foi imensa, arremessou Kurt a dezenas de metros de distância, jogando no chão onde criou um buraco com o impacto. O ataque de Kurt só poderia fazer a besta se mexer um pouco, enquanto o elefante poderia derrotar o cultivador com apenas um golpe. A diferença de força foi incrível. Assim que Kurt foi lançado voando, choveram ataques sobre o elefante. Os outros caçadores não estavam lá apenas para se exibir. 2 cobras de fogo se enrolaram nas patas dianteiras da fera, queimando a pele delas e impedindo seus movimentos. Newton assumiu a posição de Kurt e lidou com a cabeça da besta, batendo repetidamente com seu bastão nela para impedi-la de atacar. Azel e Vic conseguiram a parte traseira, atacando furiosamente as articulações do elefante com golpes penetrantes que cortaram sua pele e o fizeram sangrar. Sob a ofensiva total de 5 cultivadores, a criatura de nível 4 foi forçada a ficar parada e lidar com os atacantes. Ele balançou a cabeça loucamente, usando suas presas e tromba para pressionar Newton. No entanto, Newton era experiente e mostrava uma destreza incrível quando brandia sua arma. Seu bastão parecia liberar explosões toda vez que colidia com o corpo da fera, retardando o elefante em sua luta para escapar do cerco. No entanto, ele sozinho não era suficiente para manter a fera parada. Ele estava lentamente sendo empurrado para trás após cada choque. Naquele momento, Kurt se levantou do poço que havia criado. Havia um grande hematoma em seu torso e traços de sangue estavam presentes nos cantos de sua boca, mas seus
olhos brilhavam com o fogo da paixão. Ele parecia muito animado para lutar contra uma fera tão forte. Não me diga que ele também é um maníaco. Esse detalhe não poderia escapar da observação de Noah, afinal ele estava inspecionando cuidadosamente tudo o que estava acontecendo à sua frente. Kurt disparou em direção à criatura. 40 metros foram cruzados em um instante e ele saltou novamente. Quando estava perto o suficiente do elefante, seu martelo encontrou novamente a cabeça da besta, mas não houve retaliação de seu lado naquele momento. Sob o ataque conjunto de todos os 6, a fera de nível 4 não podia mais atacar e foi forçada a um estado passivo, sofrendo ferimentos continuamente ao longo do tempo. Não havia como evitar. Os caçadores estavam usando seus métodos mais fortes e bom trabalho em equipe para lidar com cada lado do elefante. Kurt e Newton administraram a parte frontal, desferindo fortes golpes potencializados com seus respectivos feitiços. As duas irmãs, Ada e Ela, estavam restringindo seus movimentos, usando seus feitiços para queimar continuamente as pernas da fera. Azel e Vic eram mais fracos do que os outros, mas Azel poderia facilmente perfurar sua pele com suas armas e seus feitiços permitiram que seus ataques perfurassem profundamente a carne da besta. Vic lutou para infligir algum dano sério, mas nunca diminuiu sua ofensiva, mesmo que não pudesse ser tão incisivo quanto seus companheiros. Ele fez o possível para impedir a retirada da fera. Aos poucos, feridas acumuladas no corpo do elefante, parecia que não demoraria muito para a batalha terminar. No entanto, todos os seres vivos tinham um instinto de sobrevivência inato. O elefante encolhendo sabia que, se permanecesse naquela situação, acabaria morrendo. Decidiu que devia escapar. Vai carregar. Ada gritou ao ver que o elefante estava reunindo forças nas patas. Um grito ainda mais forte soou na planície, sinalizando a vontade de sobrevivência da besta. O chão tremeu e os caçadores tiveram que parar momentaneamente sua ofensiva para suportar o ataque sonoro. Nesse momento de silêncio, o elefante avançou. Seus passos pesados sacudiram o terreno e criaram buracos profundos no solo. No entanto, Newton e Kurt ainda estavam na frente dele. Eles deveriam ser removidos se a besta quisesse escapar. Newton e Kurt estavam naquela posição não apenas porque suas habilidades eram adequadas para combate corpo a corpo, mas também porque eram os mais fortes dos 6. Newton bateu no terreno quando a besta se aproximou. O chão se transformou e pequenos golems se ergueram do chão para desacelerar o ataque do elefante. Quando o elefante os destruiu em seu avanço, os golems explodiram e lançaram uma torrente de pedras afiadas na besta, ferindo ainda mais sua carne. Kurt saltou novamente e seu martelo brilhou ao bater pela terceira vez na cabeça da fera. Aquele último golpe finalmente parou o ataque. A besta não resistiu àquele golpe e se espatifou no chão, ajoelhando-se diante dos caçadores. Capítulo 213 a 213. Não ortodoxo. Outra onda de ataques caiu sobre o elefante Shinking assim que ele estava no chão. Ao lidar com uma criatura de nível 4, era melhor não arriscar. A besta mágica estava caída no chão, sua pele estava rasgada em todos os lugares e sua carne cinza brotava sangue no terreno. Newton e Kurt bateram repetidamente em sua cabeça por um tempo antes de pararem de ver que a vida o estava abandonando. Vance, está seguro agora. Kurt gritou vendo que o elefante estava prestes a morrer. Noah não hesitou e correu a toda velocidade em direção ao campo de batalha. Ele veio preparado. Ele estava vestindo uma túnica preta que apresentava mangas longas e largas que escondiam completamente suas mãos. Isso permitiu que ele executasse o feitiço de drenagem de sangue enquanto corria sem ser notado pelos outros em seu grupo. Vês. Noah ordenou assim que chegou ao lado de Kurt. Bufadas podiam ser ouvidas vindo de alguns dos caçadores, mas, sob o olhar de advertência de Kurt, todos eles se viraram e deixaram Noah sozinho com a besta. Somente quando ele teve certeza de que cada um deles foi reunir os corpos das outras bestas, Noah esfaqueou suas garras já transformadas na carne da besta. Uma mão foi para a carne descoberta enquanto a outra tentou perfurar a pele restante da besta. No entanto, a segunda mão não conseguiu superar a defesa natural da besta e Noah foi forçado a esfaqueá-la em outro local descoberto. O feitiço de drenagem de sangue depende muito da força do meu corpo. Parece que minha força física ainda não é suficiente para ferir feras de nível 4. Ele pensou antes de se surpreender com a imensa quantidade de vitalidade que entrou em seu corpo. O que? As garras demoníacas começaram a absorver o sangue da besta assim que entraram em contato com sua carne.
Noah estava preparado para isso, mas não pôde deixar de se surpreender quando percebeu a quantidade de poder contida em apenas uma única besta. Afinal, ele havia usado seu feitiço em um cultivador com um corpo de nível 4. Mesmo que o sangue de Abel pudesse curar quase instantaneamente seus ferimentos e ainda ter poder para fortalecer seu corpo, ainda estava longe do que ele estava sentindo agora. Isto é incrível. Suas garras absorviam sangue sem parar, acumulando a energia que continha nas costas de Noah, logo abaixo de seus pontos de acupuntura. Ele já havia se acostumado com o feitiço, ele havia matado mais de 500 bestas mágicas de nível 3 com ele, afinal. Apenas isso superou o fôlego dado por 50 bestas mágicas de nível 13 e ainda continua. A vida abandonou lentamente o elefante encolhendo, então Noah se concentrou mais no feitiço para acelerar o processo de absorção. No entanto, em menos de um minuto, a besta exalou seu último suspiro e morreu. Nesse ponto, o sangue perdeu toda sua vitalidade e ficou sem nutrição, forçando um relutante Noah a interromper seu feitiço. Uma besta mágica de nível 4 morreu bem na frente dele, mas sua mente não podia ser incomodada com esse pensamento. Ele ainda estava calculando internamente a quantidade de alimento que havia obtido usando feras de nível 3 como unidade de medida. 200 feras mágicas de nível 3 em apenas uma caçada. Em poucos dias, obtive os mesmos resultados de 2 meses de abate. A respiração que ele havia acabado de absorver teve que ser refinada por meio de seu método de nutrição corporal para ser usada, mas apenas sua quantidade foi suficiente para fazer Noah suspirar de surpresa. As bestas mágicas podiam absorver o respiro de qualquer elemento para aumentar sua força, enquanto os cultivadores tinham que usar aquele exigido por seu método de nutrição ou eles se machucariam. Isso é muito mais rápido do que o que fiz nos últimos meses. Obter um corpo de nível 4 antes de completar 20 anos nunca foi tão viável. O problema com a caça em zonas de baixo perigo era que o número de feras mágicas de nível 3 era baixo. Noah teve que viajar muito para chegar a diferentes zonas de caça para acumular todas as suas mortes, o que foi bastante ineficiente. Infelizmente, essas zonas tinham apenas algumas dezenas de bestas mágicas, levando ao menos espécimes de nível 3. Apenas as zonas de perigo tinham centenas de criaturas de nível 3 nelas. Ei, garoto, você terminou? Newton perguntou de sua posição a certa distância, fazendo Noah voltar à realidade. Sim, você pode pegar o corpo agora. Os caçadores se viraram e ficaram um pouco surpresos com o estado do cadáver. Noah não conseguiu absorver todo o seu sangue antes de morrer, mas ainda estava seco. Você sabe, alguns séculos atrás, essas técnicas demoníacas foram banidas. No entanto, a realeza descobriu que era mais fácil controlar seus praticantes se eles não caçassem cada um deles. Azeu comentou, ligando o estado do cadáver a uma técnica de cultivo pouco ortodoxa. Técnicas pouco ortodoxas também eram chamadas de técnicas demoníacas. Diferentemente dos ortodoxos que usavam o respiro natural do mundo para funcionar e enfatizavam a estabilidade, os demoníacos trabalhavam através de exercícios extremos. Noah havia praticado em um deles em sua juventude, ou seja, a forja dos 7 infernos. Geralmente envolviam sacrifícios e tratamentos perigosos, mas também davam resultados rápidos. Vendo que Noah havia absorvido parte do sangue da criatura, Azeu não pôde deixar de adivinhar que Noah cultivava em uma dessas técnicas. Sua arte marcial deve ser a mesma, certo? Essas suas agulhas parecem mais a arte de um assassino do que de um caçador. Não se preocupe, porém, minha técnica não funciona com sangue humano, é por isso que a academia me aceitou mesmo depois de descobri-lo. Noah mentiu descaradamente para encobrir sua aptidão. Uma técnica pouco ortodoxa explicaria suas rápidas melhorias e também suas caçadas implacáveis. Ele não se importava em dar algumas informações aleatórias sobre isso. Contanto que ele obtivesse um corpo de nível 4 enquanto mantinha sua aptidão em segredo, ele criaria alegremente a história falsa de uma técnica de cultivo que requer sangue de besta. Isso mesmo, você com certeza não tem bons olhos para essas coisas. Eu tenho que refinar minhas armas de uma maneira bem peculiar para usar minha arte marcial. É um incômodo às vezes, mas os efeitos são bons. Noah assentiu com as palavras dela, mas seus olhos caíram novamente sobre o cadáver do elefante. Ele sentiu alguma ansiedade para sua próxima caçada. Então, você vai parar de entrar em zonas de baixo perigo e se juntar ao nosso grupo de caça? Urt perguntou,
chegando ao lado dele e colocando a fera mágica de nível 4 em seu anel espacial. Desde que minhas condições sejam respeitadas, não vejo por que não. Capítulo 214 a 214. Ilegítimos corpos das bestas mágicas de nível 4 foram avaliados em milhares de créditos. Cada uma de suas partes do corpo era um material de nível 4 e o mercado da cidade real nunca poderia ter o suficiente delas. A principal razão era que esses materiais eram raros, não havia muitos cultivadores capazes de lutar contra essas bestas, e aqueles que podiam não estavam dispostos a passar suas vidas como caçadores. A maior parte dos suprimentos de materiais de nível 4 vinham das operações de limpeza do exército real, mas essas missões estavam ligadas aos benefícios pessoais dos royals, não tinham como objetivo reunir os materiais necessários para as várias profissões na capital. Somente a guilda dos caçadores aceitaria caçar feras mágicas específicas se o preço certo fosse adicionado ao valor de seus alvos. O elefante encolhendo, ou mais precisamente suas presas e tromba, eram necessários para a guilda dos mestres de inscrição. Eram os melhores materiais para a criação de fortes armas com inscrições que se adequassem às suas características, como lanças e chicotes. Seus ossos também eram robustos e sua pele dura. Muitos itens inscritos no segundo ou mesmo terceiro nível poderiam ser criados com eles. Mais tarde, Noah soube que a caça ao bando de elefantes tinha prioridade porque a guilda dos mestres de inscrição havia pago 20.000 créditos adiantados. Adicionando essa soma a 35.000 créditos, que era o valor do espécime de nível 4, aquela única expedição valeu 55.000 créditos. No entanto, Noah não se importava nem um pouco com seus ganhos. O que o interessava era quando ele poderia usar o feitiço de drenagem de sangue novamente em uma besta de nível 4. Primeiro, precisamos voltar para a capital e descansar. Urt precisa de tempo para se curar e temos que planejar cuidadosamente nossa próxima missão. Com apenas 6 de nós, podemos lidar apenas com 2 bestas mágicas de nível 4 ao mesmo tempo. Agora que temos que fazer você infligir o golpe final, porém, esse número caiu pela metade. Ada respondeu a Noah, que a questionou sobre seu próximo alvo. Ah, certo, porque ele atacou sozinho no início da luta. Não era melhor apenas lutar contra a fera desde o início. Ada deu um sorriso envergonhado depois de ouvir as palavras de Noah e pensou um pouco antes de dar uma resposta. Bem, temos uma regra tácita em nosso grupo, se Kurt pode suportar, podemos matá-lo. Eu sei que parece estúpido e imprudente, mas o corpo de Kurt é realmente difícil de perfurar. Se uma besta mágica pode feri-lo fortemente um ataque, então não temos nenhuma chance de derrotá-lo. Os olhos de Noah se arregalaram depois de ouvir a razão por trás dessa ação imprudente. Como eles conseguiram sobreviver até agora? Ele não podia deixar de ter essa dúvida. Ouvi dizer que a técnica de nutrição do corpo de Kurt permite que ele fique mais forte conforme recebe dano. É por isso que ele sempre leva um golpe das feras. Vic entrou na conversa e falou com uma voz suave. Aumento de poder com base no dano sofrido. Com esse requisito, os refeitos devem ser particularmente bons. Noah havia testado um pouco as defesas naturais de Kurt e teve que admitir que definitivamente não era uma técnica comum para nutrir o corpo. Porém, se tivesse também essa outra habilidade, a técnica seria considerada uma das melhores que não se restringisse a um elemento. Como ele conseguiu algo assim? Existe algum lugar onde se possa comprar técnicas desse nível? Noah perguntou. Se houvesse algum lugar específico na cidade real onde ele pudesse inspecionar novas técnicas, ele o visitaria com prazer. Esse cara. Newton começou a falar enquanto dava tapinhas no ombro de Kurt. É um filho real e legítimo. Seu pai lhe dá recursos de cultivo e até quer casá-lo com uma nobre dama, mas ele só se preocupa em lutar contra bestas mágicas. Ele nem nos leva para beber com todo o dinheiro que tem. Kurt balançou a cabeça e suspirou alto. Eu disse a você que esse assunto tinha que ser segredo. Você só conseguiu saber porque eu estava bêbado naquela hora e você já havia contado para todo o grupo. Você pode colocar um banner na frente da guilda próxima vez? Newton riu e falou com uma voz feliz. Vamos lá, temos que cuidar do garoto até que ele se torne útil na caça de criaturas de nível 4, certo? Isso é muito tempo, é melhor ser aberto sobre tudo. Ele entrou na conversa e apontou para Newton enquanto mostrava um sorriso malicioso para Noah. Você sabe, quando Newton está caçando, ele fica muito irritado, mas relaxe assim que volta para a capital.
Oh, tenha cuidado na guilda quando você se sentar com ele. Ele pode transformar qualquer homem bom em um bêbado. Ei, não conte essas mentiras só porque eu embebedei curte uma vez. Foi preciso todo o meu talento naquela ocasião. Veja, você nem está negando. Os dois caçadores começaram a brigar e um sorriso apareceu nos outros do grupo. Todos os cultivadores são assim? Noé novamente fez essa pergunta a si mesmo. Espera, eu também sou assim? Depois de um tempo, ele simplesmente colocou esse pensamento no fundo de sua mente e se juntou a seu grupo em seu retorno à capital. A caçada deu certo, ele teve que pegar sua parte do dinheiro e teve que absorver o fôlego da fera mágica. Embora um corpo capaz de se tornar mais forte à medida que recebe dano parece bom. Em teoria, meu corpo Yin deveria ter uma força semelhante, se não superior. Afinal, ele tem tanto a restrição a um elemento quanto uma habilidade especial. Ele pensou enquanto marchavam. Ele estava bastante ansioso para entender a sensação de ter um centro de poder nas fileiras heróicas. Eles chegaram à capital depois de alguns dias e Noah foi forçado a participar de um brinde comemorativo no salão principal da guilda. Aparentemente, essa era uma tradição do grupo de caça de Kurt após cada caçada bem-sucedida. Newton usaria pessoalmente parte de sua parte para comprar vinho forte adequado para seus corpos poderosos. Desnecessário dizer que Noah só conseguiu tomar um gole antes de sentir uma tontura o atacando. No final, eles se separaram após decidirem se encontrar dali a uma semana para discutir sua próxima missão. Capítulo 215 a 215. Valor. A vida de Noé tornou-se bastante envolvente. Ele ainda mantinha sua rotina de treinamento usual na maior parte do tempo, mas, em intervalos específicos, sua presença era solicitada no grupo de caça de Kurt para organizar e planejar sua próxima missão. Eles geralmente caçavam 2 vezes por mês e apenas em zonas de perigo onde tinham certeza que o número de bestas mágicas de nível 4 não era muito alto. Noé era um fardo para eles, afinal, eles não podiam correr o risco de serem atacados por várias criaturas fortes. É por isso que o foco deles estava nas matilhas solitárias em áreas específicas. Eles tinham que ter certeza de que nada de inesperado poderia acontecer. Tinha que ser dito, porém, que Noé não era completamente inútil. O grupo de caçadores logo descobriu que, durante a fase de planejamento, suas percepções sobre o comportamento das feras mágicas eram extremamente valiosas, tanto que Ada frequentemente pedia sua opinião. Houve um tempo em que eles tiveram que enfrentar 2 matilhas de cães infernais, ambos liderados por uma fera mágica de nível 4. Noah sugeriu que as 2 irmãs com aptidão para o fogo criassem uma pira e deixassem as feras mágicas lutarem por ela. Cães infernais eram naturalmente atraídos pelo fogo, já que era seu alimento e aquele criado por feitiços era uma iguaria em seus olhos. Noah sabia que, mesmo na presença de humanos, os cães teriam priorizado o fogo e lutado contra o bando adversário por isso. Isso permitiu que o grupo de caça matasse 2 bestas mágicas de nível 4 em vez de recuar e abandonar a caça. Em outra ocasião, eles tiveram dificuldades em rastrear um verme peludo, de nível 4 que estava se aproximando de uma área de baixo perigo, colocando em risco aquele ambiente. Noah sugeriu criar uma isca com um bando de bestas mágicas do tipo formiga que era a refeição favorita daquela criatura. Inútil dizer que a isca funcionou perfeitamente e a minhoca furry não resistiu à tentação daquela refeição, expondo-se aos caçadores que habilmente a venceram. A quantidade de informações que ele havia aprendido no curso de bestas mágicas da academia era incrível e ele também estava muito interessado nesse assunto. Noah não sabia por que gostava tanto de estudar sobre bestas mágicas. Talvez o dragão em sua infância tivesse deixado uma impressão profunda nele ou talvez o fato de sua primeira morte ter sido uma besta mágica influenciou sua psique. De qualquer forma, seu valor foi reconhecido e seu grupo passou a confiar mais nele. Noah não se importava em ajudá-los. Por um lado, uma caça tranquila garantiria sua segurança e evitaria que qualquer contratempo acontecesse. Por outro lado, ele precisava daquelas feras mágicas de nível 4 para acelerar o crescimento de seu corpo. Toda vez que ele usasse o feitiço de drenagem de sangue em uma besta moribunda desse nível, ele ganharia dias de treinamento. Além disso, a cada caçada bem-sucedida, seus créditos aumentariam e ele ganharia acesso a melhores descontos em itens derivados de bestas mágicas. A velocidade com que seu corpo melhorou aumentou, seu dinheiro aumentou e seu estoque de materiais de nível 4 fez o mesmo.
Tudo sobre a situação era completamente benéfico para ele. Noah tinha apenas que dar algumas dicas quando planejassem suas caçadas e ele ganharia parte dos lucros. Deve-se dizer, porém, que sua situação era bastante peculiar. A guilda dos caçadores teve que escolher entre deixar Noah vagar livremente em zonas de baixo perigo e prejudicar o trabalho de todos os caçadores mais fracos ou trazê-lo à força em missões perigosas onde sua vida estava em jogo. A fim de manter um ambiente pacífico dentro da guilda, eles tiveram que dar algumas recompensas gratuitas para Noah ou então ele teria continuado a caçar feras mágicas de nível 3. Assim, o tempo passou e o número de criaturas de nível 4 nas quais Noah usava seu feitiço aumentou. Com o trabalho conjunto, o grupo de Kurt conseguiu completar 2 caçadas por mês. Era impossível esconder as melhorias de Noah durante esse período de tempo. Sua pele ficou mais branca e sua aura mais fria. Parecia que ele ia se transformar em um pedaço de gelo. Apenas Noah sabia que a aura fria que exalava de seu corpo era causada pelo tipo de respiração do elemento escuridão que ele estava absorvendo. Vance, hoje o vinho é por sua conta. Aquele maldito porco quebrou minha bengala. Newton exclamou. O grupo de caça de Kurt estava em uma floresta perto da fronteira do país Ultra. Eles haviam acabado de derrotar um bando de javalis de presas de ferro e o espécime de nível 4 destruiu a arma de Newton no processo, sendo assim chamado de porco por ele. Um ano se passou desde os eventos com o elefante encolhendo e o grupo de caça matou com sucesso 27 criaturas de nível 4 naquele período de tempo. Claro, Noah tinha usado o feitiço de drenagem de sangue em cada um deles. O olhar de Noah estava perdido. Ele estava perdido em pensamentos e não ouviu as palavras de Newton. Ele estava inspecionando cuidadosamente seu corpo com sua energia mental, quantificando a respiração que acabara de absorver e calculando quanta nutrição ela poderia fornecer. Van, você está bem? Os outros em seu grupo notaram seu comportamento incomum e Kurt deu voz às suas preocupações. Noah voltou à realidade e viu que os outros 6 caçadores o encaravam com olhares confusos. Acho que terei que pular a próxima missão. Parece que preciso estabilizar meus ganhos por um tempo antes de poder usar novamente minha técnica de cultivo. Não se preocupe, não é nada muito sério. Devo ficar bem em um mês. Os caçadores assentiram com suas palavras. Técnicas pouco ortodoxas, eram perigosas. Precisavam ser treinadas com cuidado e o cultivador tinha que parar ao primeiro sinal de instabilidade ou poderia se machucar irremediavelmente. Claro, não tenha pressa. Vamos apenas caçar bandos um pouco maiores enquanto isso, meu corpo estava ficando enferrujado com toda essa segurança antes de tudo. Kurt disse com uma risada e deu um tapinha na cabeça de Noah antes de voltar para a cidade real. Noah nem notou aquele gesto, já que seu foco havia voltado para seu corpo. Este breate e algumas noites de treinamento devem me levar ao pico da 3ª classificação. Finalmente, depois de 1 ano e meio de tempo gasto caçando, posso tentar avançar para as fileiras heróicas. Ele mascarou sua empolgação com sua expressão fria de sempre e então foi atrás dos outros de seu grupo. Finalmente chegou a hora de seu corpo atingir a 4ª fileira. Capítulo 216 a 216. Pico Noah voltou para sua habitação dentro da cidade real. Essa nova casa estava mais próximo da mansão real em comparação com a que ele havia alugado anteriormente quando teve que experimentar o método de forjamento elemental. Como não precisava de um quarto reforçado, Noah poderia comprar uma casa com maior concentração de fôlego por um preço menor do que a anterior. Era errado chamá-la de casa, porém, era apenas um quarto grande que ele e Ivor compartilhavam discretamente ao preço de 2.000 créditos por mês. Sua renda semanal aumentou desde que ele se juntou ao grupo de caça de Kurt, então Noah não se importou em gastar um pouco mais para ter aquela densidade de fôlego. Isso permitiu que ele compensasse o tempo perdido viajando com sua programação normal de treinamento. Lá dentro, estava Ivor esperando por ele. Ultimamente, ele começou a dormir mais. Noah adivinhou que o dano em seu mar de consciência estava aumentando lentamente seus efeitos em sua vida diária. Ivor. Noah ligou e esperou pacientemente que o cultivador arruinado acordasse. O que é? Ivor perguntou depois de um tempo enquanto estendia a mão em direção a um dos potes ao seu redor. Como foi sua tribulação de dor? Noah sabia que Ivor tinha de nível 3, então era óbvio que seu corpo havia passado pela Pain Tribulation. MH.
Ivor parecia fazer um grande esforço para se lembrar daquele momento de sua vida e ele levantava sua jarra de vez em quando enquanto revisava suas memórias. Doloroso. A resposta de Ivor deixou Noah sem palavras. Acho que ele só é útil quando minhas dúvidas dizem respeito ao método de forja elemental. Noah pensou, tirando alguns milhares de créditos de seu anel espacial. Preciso de um tempo sozinho, isso deve bastar para o aluguel de uma habitação barata e seu vinho por cerca de um mês. Ivor pegou os créditos e se dirigiu para a porta de saída. Quando ele estava prestes a destrancá-lo, ele se virou e disse algo com um sorriso caloroso no rosto. Lembro-me das palavras do meu mestre naquela época, quando estava prestes a passar por isso. Ele disse, certifique-se de que todo o seu corpo esteja cheio de respiração antes de tentar o avanço. Além dessas palavras, lembro-me apenas da dor de processo. Noah acenou com a cabeça para ele observou enquanto ele saía da sala. Se for apenas sobre dor, acredito que tudo correrá bem. Noah pensou, tirando a bênção respiração de seu anel espacial e colocando-a no chão. A densidade de Breat na sala ultrapassou instantaneamente a da melhor casa da academia. Primeiro, preciso atingir o pico. A informação sobre a passagem para a quarta fileira do corpo já estava profundamente impressa em sua memória. De um modo geral, o processo era o mesmo para cada cultivador com algumas pequenas diferenças devido aos diferentes métodos de nutrição corporal. Um cultivador precisava atingir o pico do terceiro nível, então ele tinha que preencher todo o seu corpo com respiração. Uma vez cumpridos esses dois requisitos, ele teve que ativar seu método de nutrição para iniciar a reconstrução. Muitos cultivadores se perdem na dor, alguns deles morrem no processo. No entanto, o Pain Tribulation ainda é considerado o mais fácil de passar. Afinal, seus requisitos são fáceis de cumprir e é bastante comum que um cultivador desse nível tenha uma vontade forte, capaz de suportar aquela dor terrível. É muito engraçado que a maioria dos que morrem naquela tribulação são nobres ou cultivadores ricos. Para suportar a dor, é preciso ter uma vontade forte. Os nobres raramente se encontravam em situações perigosas e seu estilo de vida elevado não permitia que construíssem uma personalidade forte. É por isso que, ao longo da história, os nobres tiveram a maior taxa de mortalidade na tribulação da dor. Noah se sentou no chão da sala e se concentrou em suas costas. Ainda era dia. Então ele não podia cultivar no corpo Yin, mas ele ainda tinha que absorver o respiro do javali de presas de ferro de nível 4 que seu grupo de caça havia matado. A energia em suas costas circulou por seu corpo e alcançou seu dantian onde ocorreu um processo de seleção. A respiração do elemento escuridão foi separada e redirecionada para dentro de seu sistema esquelético, que emitia uma aura fria que nutria lentamente o corpo. O resto do Breat foi simplesmente disperso no ar. Noah exalou alto depois que o processo foi concluído. A essa altura, ele havia se acostumado a usar o feitiço de drenagem de sangue para acelerar suas melhorias, mas a quantidade de nutrição que vinha das bestas mágicas de nível 4 sempre o surpreendia. Se eu fosse uma fera mágica, poderia comer qualquer coisa que contivesse fôlego para fortalecer meu corpo, sem a necessidade de técnicas específicas. Tenho que admitir que os invejo bastante. Bem, pelo menos o potencial que os humanos têm devido aos seus 3 centros de poder é muito maior. Do ponto de vista de Noah, o processo de cultivo das bestas mágicas era simplesmente muito fácil se comparado ao dos humanos. No entanto, quando um humano tinha todos os 3 centros de poder nas fileiras heróicas, o poder que ele possuía era enorme. Ainda preciso de alguns dias antes de atingir o pico. Noah esperou calmamente que a noite chegasse antes de começar a cultivar no corpo Yin. Ele não iria cultivar seu dantian e seu corpo ao mesmo tempo. Naquele momento importante, ele queria ter certeza de que todo o seu foco estava no avanço. A primeira noite transcorreu sem intercorrências com 7 vórtices absorvendo constantemente a respiração do ambiente e acumulando abaixo dos pontos de acupuntura. Aquele frio Breat foi então tornado inofensivo com um refinamento de seu dantian e redirecionado para seus ossos. Noah descansou o dia inteiro, acordando imediatamente após o pôr do sol. Apenas algumas horas após sua segunda noite de cultivo, ele sentiu que seus ossos não podiam receber mais respiração e cada vez que Noah tentava derramar mais neles, eles apenas o redirecionavam para outras partes de seu corpo. Finalmente, o pico da terceira classificação. Capítulo 217 a 217. Avança o pico do terceiro escalão do corpo aos 19 anos e meio.
Isso foi um feito incrível. A maior parte, porém, foi devido à forja dos 7 infernos em que Noah treinou em sua infância. As técnicas não ortodoxas tinham um ritmo de treinamento mais rápido, mas exigiam que o cultivador se submetesse a procedimentos arriscados. A forja dos 7 infernos havia colocado a vida de Noah em perigo muitas vezes. Não era de admirar que ele pudesse atingir o pico do 3º nível em uma idade tão jovem. Agora, eu preciso armazenar respiração por todo o meu corpo. Muita energia era necessária para a reconstrução do corpo e, claro, a melhor fonte de energia daquele mundo era o maravilhoso respiro. Noah retomou seu cultivo. Ele tinha que ter certeza de que seu corpo estava cheio de respiração antes de tentar a reconstrução. Uma semana passou sem intercorrências, com Noah concentrando-se todas as noites no corpo yin e usando o resto do dia para dormir. O repouso era necessário durante esse processo. O corpo precisava de tempo para se misturar com o fôlego e este deveria nutrir uniformemente cada um de seus componentes. Foi somente quando a 7ª noite terminou que Noah não conseguiu armazenar mais respiração. Está na hora. Noah se despiu e sentou-se nu no chão de madeira. O processo de reconstrução foi longo e doloroso. Foi semelhante à hibernação das bestas mágicas quando elas aumentaram de nível, com a única diferença de que os humanos não precisaram criar uma membrana de incubação durante isso. O primeiro passo para as fileiras heróicas, o primeiro passo para a liberdade completa. A vontade de Noah aumentou e ele não perdeu mais tempo, ativando a próxima etapa de seu método de nutrição. Os ossos em seu corpo acumularam tanto fôlego que irradiavam autonomamente um halo frio. Eles eram a parte focada pelo corpo yin afinal. No entanto, como Noah queria, eles quebraram e liberaram ondas de energia por todo o seu corpo. Rachadura. Gagagagagagá. Noah reprimiu um grito alto quando a dor o invadiu. O processo havia começado. Interrompê-lo naquele momento colocaria em risco a vida do cultivador ou infligiria ferimentos incuráveis. No entanto, a ideia de parar o processo nunca passou pela cabeça de Noah. A respiração contida em seus ossos correu livremente por seu corpo, quebrando tudo o que encontrava. Os primeiros a serem afetados foram seus órgãos que foram perfurados e cortados em muitos lugares conforme as ondas de energia os atravessavam. Então, chegou a hora de seu sistema circulatório ser afetado. Seus vasos sanguíneos explodiram, formando grandes hematomas sob sua canela branca. Noah já estava deitado no chão, convulsionando como um louco. Uma vez que seus ossos se quebraram, ele não conseguia mais manter sua posição sentada. Depois disso, era a hora de sua carne. As ondas de energia devastaram a carne e arrancaram os músculos. Qualquer coisa que estivesse em seu caminho foi destruída. Não foi um processo casual, no entanto. A respiração só destruiria as partes do corpo impróprias para a nova forma que Noah estava assumindo. Assim como Dantian fervia a maior parte de seu respiro impuro para atingir uma pureza mais alta quando aumentava de nível, o mesmo acontecia com o corpo. A carne era um material mortal, respiração era a verdadeira fonte de energia. Todas aquelas partes impuras do corpo tiveram que ser expelidas para formar um corpo mais puro, capaz de armazenar com sucesso respiração de qualidade superior. O Dantian precisava dessas impurezas para melhorar sua composição, mas o corpo não. Deve-se dizer, porém, que as impurezas do Dantian ainda eram respiração, enquanto as do corpo eram as partes do corpo, desprovidas de qualquer valor. Claro, esse processo foi extremamente doloroso. Noah sentiu que seu corpo estava sendo perfurado e cortado em todos os lugares. Sua composição interna estava sendo abalada por um poder irrefreável. Ele sentia como se cada órgão sob sua carne estivesse sendo misturado para formar uma nojenta sopa humana. Então, era hora de expulsar as partes inúteis. A pele dos seres vivos era a parte do corpo que mais tinha contato com o mundo externo, o que fazia com que estivesse quase totalmente repleta de impurezas. A figura de Noah deitada no chão explodiu diretamente. A totalidade de sua pele foi arrancada, deixando apenas uma figura humana ensanguentada na sala. A parte mortal havia começado. A consciência de Noah ainda estava focada. A dor que sentira até aquele momento não o fez desmaiar ou perder a concentração. O corpo yin foi ativado e um enorme vórtice negro envolveu sua figura lamentável. O fôlego que havia acumulado ainda estava dentro dele, procurando por outras partes inúteis do corpo para ejetar. No entanto, após algumas rodadas de inspeções, não conseguiu encontrar nenhum deles e começou a se solidificar. Noah estava no centro do vórtice negro. Ele estava
cheio de respiração e mais foi reunido pela força de sucção de seu método nutritivo. O Breat começou a se solidificar, misturando-se com as partes restantes do corpo e reconstruindo as que faltavam. O sistema esquelético formado era cinza com tons escuros por toda parte. Depois foi a vez dos órgãos e do sistema circulatório. Os órgãos pareciam brilhar sob a luz do dia e os vasos sanguíneos tinham uma forma mais espessa, embora fossem semi-transparentes. Sua carne e músculos recompostos eram mais robustos e densos, não parecia que fossem feitos de simples carne. Sua figura sem pele se solidificou e iniciou a fase de cura. A pele de Noah cresceu, era branca e lisa, desprovida de qualquer folículo, nem mesmo uma simples imperfeição estava presente nela. 2 tatuagens pretas surgiram em seu peito, um morcego com 2 pares de asas e uma pantera, e vagavam livremente pelo corpo recém-formado. Por fim, uma membrana negra foi criada ao redor do coração de Noah. Enquanto o vórtice continuava a absorver Breat, um líquido preto começou a preencher aquela membrana, imergindo o coração de Noah naquela substância fria. O vórtice girou por mais alguns minutos, fixando o Breat, absorvido em cada parte do corpo de Noah e garantindo sua robustez. Então o vórtice se dispersou, deixando Noah nu no chão, cercado pela imundícia que havia sido expelida naquele processo. Noah sentiu uma enorme quantidade de energia preenchendo-o, mas sua esfera mental estava muito cansada de toda a dor que ele teve que suportar enquanto mantinha o controle sobre sua técnica de nutrição corporal. Ele só poderia ter um último pensamento antes de adormecer no local. Corpo de nível 4. Capítulo 218 a 218. Queda. Noé levou 3 dias para acordar. Não apenas sua mente ficou muito estressada durante o avanço, mas seu corpo também precisava de tempo para se estabilizar. Afinal, era um corpo completamente novo, não apenas um com menos impurezas. Isso foi sangrento. Noah pensou, olhando para os restos de seu velho corpo ao seu redor. Tenho até uns pedacinhos de pele no cabelo, devia tomar um banho antes de inspecionar meu novo corpo. Ao se levantar, porém, ele começou a notar alguns dos novos aspectos de seu centro de poder. Nossa, me sinto tão leve. E o que é toda essa energia que corre através de mim? Seu corpo era feito de carne e respiração. Este último era quase imaterial, não, era de admirar que o peso de seu corpo tivesse diminuído. Tudo no meu corpo se misturou com a respiração, que é uma forma de energia. É óbvio que eu me sentiria tão enérgico. Então, sua mão instintivamente foi em direção ao peito. Seu batimento cardíaco estava abafado devido à membrana que envolvia aquele órgão, mas ele não encontrou nenhum problema em seu funcionamento. O líquido ao redor do meu coração deve ser líquido respiração do elemento escuridão. Parece que, para ativar a capacidade do meu novo corpo, devo injetar esse respiro em meu sistema circulatório. Quando um corpo atingia o 4º nível, a respiração dentro dele atingia o estágio líquido e dava muito mais poder ao usuário. Estou bastante ansioso para testá-lo, mas primeiro devo limpar tudo e deixar meu centro de força se estabilizar. Noah tomou um longo banho para remover todos os restos de seu antigo corpo de si mesmo. Então, ele juntou toda a sujeira do chão em um grande balde e usou a fumaça preta para apagar todos os vestígios dela. Apenas o cheiro de sangue permaneceu na sala, mas, com tempo suficiente, até isso desapareceria. Me sinto tão livre. Noah julgou, inspecionando seu corpo. Ele ainda estava nu, observando cuidadosamente cada parte de sua pele. Não havia mudanças aparentes em seu aspecto externo, sua pele estava um pouco mais pura e seus músculos mais definidos, mas, fora isso, ele parecia como quando ainda estava no 3º escalão. As verdadeiras mudanças estão no interior. Noah tirou uma arma com inscrição de seu anel espacial. Era a espada branca de Fabian, seu poder estava no nível inferior do 1º nível. Noah colocou força em seu aperto e a espada quebrou diretamente ao meio. Eu definitivamente posso sobreviver ao ataque de uma besta de nível 4 agora. Ah, já faz mais de uma semana desde a última vez que comi e ainda assim não sinto fome. Parece que estou realmente me distanciando do mundo mortal. O avanço durou aproximadamente 3 dias. A maior parte desse tempo foi gasto na reconstrução do corpo. Um corpo de nível 3 poderia sobreviver à fome por muito tempo, mas isso não o impedia de sentir fome. No entanto, com seu novo corpo, Noah não sentia nada parecido com fome ou sede. Ele sentia como se tivesse acabado de acordar após uma refeição satisfatória.
Classes heróicas são tão diferentes e isso nem é todo o poder do meu corpo. Não apenas o corpo de Noah ainda estava no nível inferior, mas ele também tinha uma habilidade que o fortalecia. O problema com a camada, porém, não era solucionável. Após o avanço, o corpo atingiria lentamente o pico do nível inferior à medida que seu Dantian melhorasse, mas, para alcançar níveis ou níveis mais altos, ele precisaria de uma técnica de nutrição corporal de nível 5. O nível 5 está simplesmente muito longe. Devo me concentrar apenas nos meus outros 2 centros de poder que ainda estão no segundo nível. Certo, as restrições ao meu Dantian devem acabar. Ainda era dia, mas a técnica de cultivo do vórtice escuro não tinha a mesma restrição do corpo Yin. Cultivar durante o dia seria apenas mais lento. Noah sentou no chão agora limpo e criou um vórtice entre as mãos que estavam unidas na cintura. O vórtice absorveu o breado do elemento escuridão e o derramou livremente dentro do Dantian que, para a surpresa de Noah, mostrou alguns sinais de expansão depois de apenas algumas horas. Incrível! As restrições desapareceram completamente e, na verdade, parece que o processo é mais tranquilo. Eu não deveria sentir nenhum obstáculo até o estágio sólido da terceira fileira agora. Noah gritou alegremente em sua mente quando interrompeu seu cultivo. Seu corpo tinha acabado de se formar, ele preferia deixá-lo estabilizar por alguns dias antes de retomar uma programação completa de treinamento. Agora, devo ser capaz de refinar completamente os ossos do camaleão morto-vivo. Noah tirou mais de 30 ossos acompanhados pelo mesmo número de baldes vazios. Durante o último ano, os créditos em sua posse aumentaram tanto que ele podia comprar livremente materiais de nível 4 sem sofrer perdas. Além disso, como ele estava caçando bestas mágicas de nível 4, os descontos nesses itens aumentaram, permitindo que ele comprasse ainda mais materiais. Ele não fez isso apenas para ter sempre os materiais disponíveis, mas também para estar preparado para sua grande fuga. Um mercado rico em tamanha variedade de materiais era raro naquele mundo. Em toda a nação Nutra, apenas a cidade real tinha. Noah não queria se encontrar em uma situação em que faltasse tantos materiais que ele tivesse que caçar pessoalmente cada uma das bestas mágicas de onde vieram. Noah colocou um dos baldes abaixo de seu braço esticado e casualmente cortou com seu sabre branco que acabara de aparecer em sua mão. Clã! O sabre atingiu seu pulso, mas apenas um som metálico ressoou, não havia ferimento nele. Esqueci que não posso mais me machucar tão casualmente. Noah pensou depois de ficar sem palavras por um instante. Ele pressionou a lâmina do sabre em seu pulso e puxou com força. Ele usou a força real de seu corpo naquele momento, então era óbvio que um corte bastante profundo apareceu em sua pele. No entanto, depois que apenas uma única gota de sangue caiu no balde, o corte cicatrizou, sem deixar vestígios do ferimento anterior. Capítulo 219 a 219. Bêbado apenas fique aberto. Noah gritou em sua mente, dando outro golpe forte com seu sabre. Uma gota de sangue caiu no balde abaixo de seu braço esticado. O sangue encheu apenas metade do balde, mas Noah teve que cortar o pulso o dia inteiro para conseguir esse resultado. Como de costume, a ferida cicatrizou logo após a gota cair. Droga! Noah perdeu paciência e fez diretamente um longo corte vertical começando no ombro e terminando na palma da mão. A ferida era profunda e muitas linhas de sangue fluíram dela. No entanto, depois que o balde encheu apenas mais 1/8 de seu volume, o corte cicatrizou, e o sangue parou de fluir. Isso vai demorar um pouco. Noah percebeu enquanto suspirava em desamparo. Se ele fizesse esses cortes grandes, a velocidade de enchimento era um tanto aceitável. Noah passou a noite inteira enchendo 32 baldes com seu próprio sangue e, em seguida, imergiu em cada um deles um osso camaleão antes de finalmente selá-los e colocá-los de volta em seu anel espacial. Isso acabou, agora eu deveria apenas descansar calmamente e deixar meu corpo se estabilizar. Dias se passaram, os quais Noah passou lentamente retomando seu ritmo normal de treinamento. Ele logo descobriu que realmente não precisava se preocupar tanto com a estabilidade de seu corpo. Mesmo que recém-criado, um corpo de nível 4 ainda era um centro de poder nos níveis heróicos. Noah quase não sentiu nenhuma necessidade de comida ou água naquele período e mesmo passando noites inteiras cultivando a técnica do vórtice escuro produziu basicamente nenhum estresse em seu Dantian. Havia também o fato de que ele não cultivava mais no corpo Yin. Seu corpo havia atingido o 4º nível,
A técnica estava completa. A respiração que ele armazenou na membrana ao redor de seu coração seria naturalmente recarregada uma vez gasta. Ivor voltou precisamente depois de um mês. O que aconteceu com você? Ele exclamou assim que passou pela porta de entrada e olhou para o jovem sentado no chão. O que você quer dizer? Noah perguntou. Ele realmente não conseguia encontrar nenhuma diferença em sua aparência habitual. Contenha já a sua maldita aura. Você sabe que meu mar de consciência não aguenta muita pressão. Não me diga, o halo frio liberado do meu corpo aumentou ainda mais? Noah ponderou, aplicando uma camada de energia mental ao redor de seu corpo para esconder sua presença. Melhorar? Sim, obrigado. Você não pode ficar sozinho por um mês que já esqueceu que tem um colega de quarto doente. A propósito, você acabou de ter outro avanço. Ainda não. Eu estava muito focado e influenciei meu ambiente. Noah mentiu enquanto balançava a cabeça. Ele finalmente obteve seu corpo de nível 4. Sua grande fuga estava se aproximando. Ele não podia deixar as pessoas saberem que seu poder havia aumentado novamente. Agora, os poderes que tenho que os Royals não estão cientes são o fragmento da espada demoníaca e meu corpo nas fileiras heróicas. Há também o feitiço Arp que eu propositadamente evitei usar para que eles não soubessem da minha proficiência com ele. Os dois últimos devem ser suficientes para pegá-los de surpresa e me permitir escapar. Agora só preciso do momento certo e de um melhor conhecimento do mundo fora do país Ultra. Noah tinha uma vaga compreensão dos vários países que compunham o continente em que ele estava, mas isso estava longe de ser suficiente para garantir uma fuga tranquila. Ele desconhecia completamente a situação política das outras nações, o que o deixava em dúvida sobre seu destino. Acho que é hora de voltar a enganar os soldados. Ele decidiu em sua mente quando um sorriso frio apareceu em seu rosto. Noah retomou as caçadas com o grupo de Kurt. Ele estava ansioso para testar sua nova força, mas, no final, decidiu ficar quieto e fingir que ainda tinha um corpo de nível 3. Ele não fez isso apenas para esconder sua verdadeira proeza de batalha e continuar acumulando material. Ele fez isso para parecer o mais fraco do grupo. A maioria das pessoas falaria de maneira mais desenfreada com aqueles que consideravam inferiores a eles. Noah sabia muito bem disso. Ele usou esse fato como uma forma de reunir informações preciosas. O grupo de Kurt tinha a tradição de se reunir no salão principal da guilda para beber após cada caçada bem-sucedida e aquele momento era exatamente o que Noah almejava. Começou a beber mais nessas situações, que o vinho era feito justamente para os lavradores. Isso significava que podia embebedá-los. Como Noah estava fingindo ter um corpo de nível 3, ele poderia agir como se tivesse ficado bêbado depois de algumas jarras e inocentemente pedir informações confidenciais aos outros em seu grupo. Afinal, apenas Kurt era apenas um caçador, os outros 5 caçadores tinham todos os outros empregos fora da guilda, muitos deles no exército real. Como militares, era impossível para eles não saberem da situação política de seus opositores nas fronteiras do país. Mas, quero dizer que, este nobre sistema é tão restritivo. É impossível para todas as outras nações ter o mesmo. Um Noah bêbado exclamou em voz alta, acenando com sua jarra vazia para os servos que esperavam perto das paredes do salão. Vance está bêbado de novo. Eu disse a você que posso transformar todos em bêbados. Newton, não se sinta orgulhoso disso. Ele não tem nem 20 anos e já está tentando igualar a sua quantidade de vinho. Você realmente exerce uma má influência sobre as pessoas. HMPH, e o que a idade importa. Todos nós podemos morrer em nossa próxima caçada por causa de alguma besta inesperada aparecendo do nada. Do jeito que eu vejo, tenha cuidado extra quando houver a possibilidade de morrer e fique bêbado demais quando houver não é. Newton e ela brigavam como de costume na mesa enquanto o vinho continuava a ser servido em suas jarras. Existem diferentes sistemas políticos em todo o nosso continente. Eu sei que existe uma nação onde o poder é dividido por muitas organizações independentes chamadas seitas. Elas são como uma versão maior da academia, mas sem nenhuma restrição na linhagem. Ada respondeu à pergunta de Noah. Os olhos de Newton se iluminaram ao ouvir suas palavras e entraram naquela conversa. Eu ouvi falar disso também. Qual era o nome dele, certo? Nação Papal. Ouvi dizer que os cultivadores de lá vivem em cavernas onde se isolam por anos inteiros. Capítulo 220 a 220. Continente. Na minha opinião, eles são apenas um bando de selvagens.
Qual é o sentido de usar uma caverna quando você pode ter uma casa? Vicky juntou-se à conversa, expressando suas queixas. Esses selvagens pertencem a uma das 3 nações mais poderosas do nosso continente. Não seria sensato subestimá-los. Azel disse a ele. E que existe uma classificação para as nações? Noah perguntou, fingindo alguns soluços. Sim, você pode dizer que nosso continente é governado por 3 grandes nações. Nossa nação Ultra está em 2º ou 3º lugar e ocupa o lado sul da massa de terra. É por isso que a capital está situada ao norte, só há mar sobre as fronteiras do sul. No lado oposto do continente, há a nação Papal, que também está classificada em 2º ou 3º lugar. Sua força se iguala à do nosso país, mas eles estão muito longe de nós, então nunca houve guerra. Então, a nação Ultra no sul e a nação Papal no norte. E a área central, e que? Noah quase se esqueceu de que estava fingindo estar bêbado e soluçou apenas quando sua pergunta foi feita. Dessa vez, foi Ada quem deu a resposta. No centro do continente, está o Império Xandal, a nação mais forte em nossa massa de terra. Eles são uma nação militar construída com base na força, onde até mesmo um fazendeiro pode ter acesso a técnicas de nutrição corporal de nível 3. Se não fosse por a resistência conjunta da nação Ultra e Papal, eles já teriam conquistado todo o continente. O que sobre os outros países e eles são subalternos dessas 3 nações ou aliados fracos. O Império Xandal geralmente usa as pessoas dos países que conquista como escravos, tem uma economia fortemente dependente da guerra. Existem algumas zonas desabitadas onde as bestas mágicas têm eliminou os humanos, mas eles são mais escassos do que os habitados. A conversa continuou por toda a noite antes de decidirem voltar para suas respectivas habitações. Noah fingiu cambalear um pouco quando voltou para seu lugar apenas para retomar sua expressão normal quando entrou em seu quarto. Isso é bastante problemático. Ele pensou, dispersando o respiro acumulado por seu último uso do feitiço de drenagem de sangue no ar. Seu corpo estava completo, ele não podia mais anexar energia externa, ele só podia esperar que seu Dantian impulsionasse lentamente o corpo em direção ao pico da camada inferior. Quanto ao álcool em seu sangue, as habilidades regenerativas básicas de seu novo corpo foram suficientes para dissipá-lo assim que Noah o bebeu. Afinal, a principal qualidade de seu método de nutrição corporal era a regeneração, como a bebida poderia afetá-lo a longo prazo. Isso é bom vinho que o cheiro. Ivor acordou devido ao cheiro que pairava sobre Noah. O que você sabe sobre este continente, exceto as 3 grandes nações? Noah o ignorou e desenhou uma figura simples no chão da sala com a ponta de seu sabre. Era apenas um grande oval com 3 marcas, 2 nos vértices e uma no centro. Tenho certeza de que nosso continente não é tão linear. Vamos, velho. Diga-me algo útil. Vamos ver. Ivor pegou sua faca e desenhou uma segunda figura ao redor do oval. Este deve ser aproximadamente o litoral real do nosso continente. Eu me lembro de quando estudei em minha mansão. Noah fixou aquela imagem em sua cabeça assentiu. É muito grande. As 3 grandes nações ocupam apenas metade de seu território. A outra metade é dividida entre países mais fracos, terrenos baldios e grandes zonas de perigo. O que você quer saber exatamente? Ivor perguntou, levantando a cabeça para olhar para seu aluno e bebendo de um de seus potes. Qualquer coisa que você possa lembrar sobre geografia e situações políticas de cada área. Noah não levantou a cabeça e continuou a inspecionar o mapa. Entrar em grandes zonas de perigo certamente seria a melhor solução. O problema é que as bestas mágicas lá conseguiram matar todos os humanos por uma razão. Não ficaria surpreso se criaturas de nível 5 o ocupassem. Devido aos seus estudos de bestas mágicas, Noah sabia vagamente sobre o layout do continente. Parte desse tópico era sobre a localização de tais feras. Não era estranho que ele tivesse aprendido sobre alguns ambientes específicos. No entanto, ele realmente não tinha força suficiente para se estabelecer ali. O perigo era muito alto. Quanto às outras 2 grandes nações, elas também deveriam ser evitadas. Ele não ficaria surpreso se ambos tentassem explorá-lo como os Royals estavam fazendo. Preciso de um lugar bagunçado, onde não haja um governo fixo e seja difícil coletar informações. Ivor começou a descrever as informações fragmentadas de que conseguia se lembrar. O que ele disse se referia principalmente a lugares peculiares onde raras bestas mágicas foram descobertas e ele as marcou no mapa simples.
Aos poucos, o número de marcas foi aumentando. No entanto, isso era apenas um conhecimento circunstancial na mente de Noah. Ele ainda não conseguia encontrar um lugar seguro para se desenvolver. Então, Ivor finalmente disse algo que o interessou. Ao redor das 3 grandes nações, existem países destruídos. O país Nereri é um deles, mas sua destruição foi causada por algo que desconheço. Especialmente nos territórios entre a nação papal e o Império Xandal, há muitas áreas onde os cultivadores podem construir suas próprias pequenas tribos e lutar pela sobrevivência. Como você pode imaginar, a força dessas tribos não é tão alta, caso contrário, elas seriam anexadas nas nações próximas a elas. Noah caiu em profundos pensamentos depois dessas palavras. Territórios sem governante fixo, que parecem perfeitos. No entanto, quão longe são aqueles? Como faço para alcançá-los? Como posso cruzar o Império Xandal sem ser notado? Noah balançou a cabeça, socando o mapa no chão para apagar qualquer vestígio dele. Eu nem sei minha proeza de batalha real ainda. Eu deveria pensar em uma maneira de testá-lo.